Vamos lá, imagina você se preparando para o seu casamento. Eu imagino que você tem mil sonhos, mil desejos, planos, e pode ser que isso, às vezes, saia um pouco diferente daquilo que você planejou. E a gente está aqui hoje, então, para conversar sobre essas mudanças de rota que às vezes a vida nos dá, que a gente precisa encontrar um sentido. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito obrigado, Si. Obrigada, Uma amor. delícia a gente estar aqui de novo, né? Muito bom. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom a gente estar aqui no nosso podcast do Opostos e Dispostos. E eu Exatamente. queria que você, então, apresentasse a nossa Nossa convidada de convidada hoje, né? querida. Então, nós estamos aqui com a Eliane. Bem-vinda, Eliane. Muito Obrigada. obrigada por Obrigada. participar aqui com a gente e poder colocar para a gente o seu testemunho de vida, né? É um testemunho que às vezes choca, né? Nos deixa assim preocupados e sem saber como agir, mas de repente, quando você vem com uma palavra de Deus, quando você vem com algo que te motiva, né? Você coloca isso como uma esperança para todas as famílias, né? Sim, Então, muito obrigada pela sua presença. eu que agradeço, uma E alegria então, muito receber esse bom. convite de Amigos vocês. muito antigos, De né, muito Eliane? De tempo, muito muito tempo. tempo. Uma alegria. E Deus nos une, né? Deus nos une de Eu lembro alguma de forma. vocês dos retiros de carnaval, que eu estava ali na plateia vendo vocês dois lá, e eu já admirava o casal naquela época, né? Há tanto Nossa, tempo. E hoje eu estou aqui, né? que delícia. Nesse convite que eu recebi com alegria. Muito Graças a obrigada. Deus. Depois eu vou Obrigada. te Obrigada. dar o telefone do meu confessor Ah, para você conversar com ele. Você vê que não é nada disso, que nada digno de tá bom. admiração, não, tá bom? É Ah, verdade. imagina. E a gente, assim, queria começar, assim, pedir para você falar um pouco sobre a sua família, né? Conta um pouquinho, quantos anos de casada, a família e tudo mais, para a gente saber. Tá. É uma delícia falar de família, né? Aquilo que Sim. eu mais gosto. Bom, sou casada com o Rubens, né? Conhecido como Rubinho, há 25 anos. Nós namoramos por 7 anos e 8 meses. Olha, Então, eu sou filha única, né? E eu acho que eu fiquei pensando muito, né? Para sair de casa, deixar, né, os pais, mas tinha, assim, certeza plena, do nosso casamento, né? Era mais em função mesmo de deixar pai e mãe, né? E, enfim, mas foi, claro, uma decisão, assim, muito acertada, graças a Deus, né? O Rubinho, ele foi adotado pelos meus pais também, com muito carinho. E do nosso casamento, 2 anos depois, nasceu o João Pedro. Hoje ele tem 23 anos e mora fora hoje, né? Já partiu, já deixou o ninho já há 2 anos e meio. E depois do João, cerca de 7 anos e pouquinho, veio a Beatriz. E depois, 1 ano e 11 meses, depois da Bia, veio a Vitória. Né? tá. Então, assim, 3 filhos. E eu sempre dizia, né? A gente sempre dizia que queria, claro, que deveríamos estar abertos à quantidade que Deus, né, dispusesse a nós, mas naquela época um pouco menos maduros, talvez eu tinha assim, quero ter 3 filhos, né? Era um Certo. sonho. E Deus, né, disse sim a esse sonho, Concedeu. né? São 3 filhos maravilhosos, né? Mãe falando de filho, né? Ah, Mas não. é assim, né? São maravilhosos, Até mas babo, são né? mesmo. São. O João, você falou que ele saiu de casa, ele está estudando, continua tá O trabalhando João, fora. ele desde de novinho, a gente já percebia assim o perfil, né? A gente percebe o perfil de cada filho. E ele queria estudar fora, queria trabalhar, queria morar em outro país, assim, era algo dele, muito tranquilo, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia realmente acontecer, né? E aí, quando foi em 2019, né? Nós estamos às vezes eu me perco um pouco nas datas. Não, desculpa, 2022. Ele já trabalhando, é, estudando aqui, mas com esse sonho ali no coração. E aí foi fazendo o pezinho de meia dele, até meio sem a gente saber do pé de meia, mas sabíamos que ele tinha esse sonho, sempre foi muito centrado, sempre foi muito assim, muito de olho no objetivo dele, né?
E assim foi, quando foi justamente no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Ah, Fátima, ele foi para a Alemanha, partiu para a Alemanha, puxa vida. contra todas as possibilidades assim financeiras nossas, né? Mas Certo, na providência, né, que não nos abandona nunca, sim. e permitiu que ele realmente realizasse esse sonho. Então, no dia 13 de maio, ele foi para a Alemanha para trabalhar e estudar. Então, aí o coração da mãe, né? Mas você deixa a outra mãe ir junto, né? Sempre confiante. E quando ele disse que era 13 de maio que ele iria, né? Então, lá na associação onde eu trabalho, tem a capela, o Santíssimo, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí, sem saber a data ainda que ele iria, quando ele disse que estava próximo, e também ele não sabia, eu fui lá rezar e, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu disse: Mãe, antes de ser meu, é seu. Aham. Sempre, desde a barriga, né? Sempre, sempre rezando e assim. É meu, mas antes é, né, de Deus, de Nossa Senhora. Sim. Então cuida, né? Porque agora vai ficar bem longe, né? E a gente sempre tem aquela ilusão que a gente cuida, né? Claro, mãe, assim, tá aqui pertinho a 1 quilômetro, você quer Você estar de acha que olho. tá? Depois eu falei para ele uma grande ilusão, né? Porque depois 10.000 quilômetros. E aí eu fiz esse pedido à Nossa Senhora que cuidasse. E nesse mesmo dia ele chegou em casa dizendo: Olha, a data foi marcada, 13 de maio. Nossa, Então eu gente. falei: Filho, vai com Deus, São né? as Vai, coincidências. vai, porque você tá bem cuidado, E né? você está falando disso, né? Nossa Senhora, você tem muita fé e tal, vive isso. Você conseguiu passar isso para os filhos também? Você educou os filhos na fé também? Como é que você trabalhou essa questão da fé? Que É. você eu conheço e sei, mas e como é que você trabalhou, educou seus filhos na fé? Então, eu falo que assim, na verdade, eu penso, né, do nosso jeito lá em casa, que educar é mais do que educar, é ser, né? Ah, A sim. gente é. Até depois a gente vai falar, mas tem uma frase que eu acho da minha filha, da Bia, que eu acho que resume muito isso. Um dia, pequenininha, ela estava à beira da pia, que depois eu falei, gente, quem que deixou essa menina tão pequena, né, lá? E lavando alface, que ela sempre teve esse perfil de ajudar, lavando Eles curtem, alface. né? Quando eles são pequenininhos, eles Sim, querem eu pus um ajudar. banquinho, Ai, um que perigo, legal. mas estava lá. E a destreza dela em fazer aquilo, punha água, segurava, jogava Tá água, certo. e eu gravei e falei, filhinha, que coisa mais linda, o que que você está fazendo? E ela falou, e eu falei, quem te ensinou isso? Ela falou, ninguém, eu vi Sinal de você fazendo. GPS perdido. Ah, entendi. Acho que é o Que seu. tem algum celular aí Ah, mandando a Eu gente vou mudar a desligar. sinal palavra? de CPS. Desculpa, gente. Não, fique em paz. Desligue. Então ela viu você. É, aí, então, a minha filha, lá na pia, justamente fazendo, lavando a alface, enfim, eu fiz essa pergunta para ela: quem te ensinou? Ela disse: "Quem? Eu vi você fazendo." Então, eu acho que educar, na verdade, é bem isso, né? Eu vi você fazendo. Às vezes a gente não Nossa, fala, que mas a legal. gente só é. E assim, eu falo que Deus nos escolhe, né? Claro. E desde criança eu sempre tive, né, essa fé muito viva, é, esse aproximar, estar muito próxima de Deus, que eu falo que eu não sei como é não ser assim. E aí o São José que eu pedi a mim, né, para minha vida, que é o meu marido, ele chegou também com essa bagagem, né, com esse mesmo propósito. Então, desde que a gente casou, o casamento consagrado, né? Claro, o sacramento que sem ele a gente não Sim. Faz Não, muita sobreviveria, diferença, né? a gente total, não sobrevive, não realmente, sobreviveria. Então a exatamente. gente tinha essa consciência, se preparou e aí sempre com o propósito, os filhos que Deus nos confiar, que nós vamos educar na fé. Então, e algumas práticas em casa ajudam a isso, né? Então, desde o 0 ano, né? Assim, a partir do batismo, não tinha nem 1 ano, mas a gente já estava, por exemplo, comemorando os batizados. Né? Então, Ah, sempre comemoramos os batizados de cada um. A gente sempre valorizou muito isso. Sempre foi um evento simples, mas muito gostoso. E até agora, eles maiores, a gente faz a renovação das promessas do batismo. Então, hoje é dia do batizado desse. Aí a que irmã legal. faz o bolinho.
E aí a gente, enfim, mas sempre em todas as circunstâncias da vida, né? Até no ordinário, assim, do dia a dia mesmo, a gente colocando sempre Deus. Então, e isso foi uma coisa que vai ficando incutido, meio que sem intenção até, mas é viver. A gente foi vivendo essa fé e eu acho que isso depois torna tudo mais, penso, né? No nosso caso foi muito mais tranquilo em relação à educação. E a gente estava. Eu ouvi o barulho aí, né, do celular falando sinal de GPS perdido, porque a Eliane, para vir para cá, ela foi um rolo. A gente vê ela toda arrumadinha agora aí, né, bonita e Então, nem tal. tanto. Mas a gente soube dos perrengues que ela passou para chegar aqui, né, porque o endereço estava errado e tal. E nesse rolo todo o GPS continua ligado. Mas ouvindo você, eu tenho certeza que o teu GPS está funcionando, né? O Ah, seu sim, você tá está sabendo, antenado. O você, meu o ovo. Rubinho, os filhos estão sabendo É, direitinho para onde estão indo, a né? gente tem E esse budget. você que está nos assistindo, o que que você está achando disso? Ela falou aí uma coisa interessante que muito pouca gente, infelizmente, tem o costume de fazer, que é comemorar a data do batizado, né? Muita gente nem sabe a data do batizado. Você sabe quando você foi batizado na igreja? Você tem essa data? E você, de alguma forma, faz alguma comemoração, uma oração especial no dia do seu batismo? Coloca aqui nos comentários que a gente quer ouvir se você sabe, porque daí, de repente, isso aí é um bate-papo interessante também para a gente conversar com mais detalhes numa outra oportunidade. Sinal de GPS recuperado. Vamos Recuperar. lá, então. Então, e aí, os seus filhos foram crescendo, né? E vocês sempre na fé. E aí teve um momento que todos nós passamos, né? Acho que foi um perrengue mundial, né? Que foi o tempo da pandemia, né? Todos nós passamos e aquele medo da morte, o que vai Um acontecer, o desconhecido, né? desconhecido, perdemos pessoas queridas, né? O Os meios de comunicação colocando mais aquele pilha mais ainda, né? dúvida na gente É, ainda, né, do que é, é. esclarecendo. Então a Foi um gente período não difícil. sabia o que fazia, né? Usa máscara, não usa máscara, pode sair, não pode sair. E aí você comentou numa das entrevistas suas que eu assisti, que naquele momento vocês começaram a pensar um pouco mais sobre a morte e começaram a comentar na sua casa sobre a morte e perderam pessoas queridas. Conta um pouquinho isso Sim, pra gente, por favor. esse foi um momento assim de muita prova, né? Assim, e um momento muito triste, eu penso. Eu olho e penso, olha, que bom, né? Que passou com algumas, né? Nós perdemos na nossa família, perdemos o meu cunhado, Com o né? Covid? O padrinho, então, né? Dos meus 3 filhos, né? O Puxa, Luiz. E 11 meses depois perdemos o meu sogro. Então eles perderam, né? As crianças perderam, nós perdemos o padrinho e o o avô. avô. E eu falei que nessa época foi assim, uma soma de todos os medos, porque o meu sogro ficou 70 dias na UTI, né? E quem ia para a UTI era eu, né? Que ficava com ele todos os dias, saía da associação, ele estava mais pertinho de mim e todos os dias eu ia. E foi um período também de muita bênção, assim, de muita graça. É um caso à parte. Deus, de tanta coisa ruim, ele sempre tira, né? Para nós coisas boas. E a minha sogra também teve Covid, então ficou eu com o meu sogro no hospital, o meu marido cuidando da mãe dentro de casa com Covid. E aí as crianças viram todo mundo. O padrinho já tinha morrido, o avô na UTI, a avó com Covid, o papai e a mamãe todos os dias com contato com eles. Cuidando. Imagina a cabeça, né? Então aquilo pesou muito para nós no sentido de como trabalhar tudo isso. Mas assim, eu ia para o hospital, eu chegava em casa, a Bia me falava, mãe, como você consegue fazer assim? Fazer o quê? Chegar desse jeito em casa. Como? Assim, com esse sorriso ainda, porque nem conhece o hospital, nem conhecia o hospital, mas tinha uma ideia, né? E realmente é uma vida dura de hospital. Sim, E aí eu respondi para ela, Bia, eu penso em levar alguma coisa para o vovô, mas quem recebe sou eu. Então, pensando nesse tempo que foi onde eu penso que esses 70 dias foram muito providenciais para a vida do seu Estevão e para a minha também. E eu dizia muito para as crianças uma frase assim:
o medo não pode nos paralisar, né? A gente não pode, tem que ter um medo que, de uma certa Nos forma, ele ajuda é positivo, a proteger. dependendo, né, É, mas ele não pode nos paralisar. Então ela já via isso. E o que que aconteceu em casa? Toda essa educação, tudo aquilo que eles viviam, veio à tona, assim, precisamos ajudar papai e a mamãe. Então aí se uniram em casa, nos afazeres, né, que eles já faziam assim. Então foi uma coisa bonita de se ver, tá? Ah, e aí a gente tinha que falar sobre isso, porque eu percebi que todo mundo tem isso. E um dia, muito incomodada, né, deitei e falei, Senhor, eu preciso conversar com os meus filhos, porque com os nossos filhos, né, é. porque tá muito difícil para eles. Nisso já havia perdido o avô, ele já havia morrido. E uma coisa interessante que eles me perguntaram: e agora? A gente vai ao velório? Porque depois de 70 dias ainda pôde fazer direitinho o velório, né? Não foi caixão fechado, graças a Deus. Mas a gente vai? Eu disse sim. Agora é a hora. Agora é a hora de chorar. Agora é Sim, a hora de agora é a hora viver do esse luto. luto. Agora é a hora de sentir essa dor. É agora. Vamos sim. Então, eles foram, choraram, viveram o luto, passaram-se os dias. E aí depois veio essa conversa. Porque o medo de perder a mãe e o pai era assim, era muito medo. E aí, nessa conversa que eu pedi, Senhor, vem comigo, eu não sei o que eu vou falar, mas eu preciso. E eu brinco falando que estavam os três lá de idades diferentes. Até a gata parou, estava lá junto com aquele zoinho azul, me olhando e eu falando. Mas para dizer, resumo, eu falei, eu não sei como vocês vão me entender, de acordo com as idades, mas eu vou dizer. A nossa vida pertence a Deus. Somos colaboradores, temos que cuidar, fazer a nossa parte. Mas o nosso momento de vir e de ir pertence a Ele, né? E falei, aqui nessa casa, se acontecer de alguém pegar o Covid, ninguém vai acusar ninguém, nós vamos nos ajudar. Porque, né, acusador é outro. Aqui, Sim, não. isso. A nossa casa precisa ser o lugar onde a gente quer voltar, quer estar, tem o nosso respiro, né? E a morte, ela vai chegar. E eles me Sim. olhando mudos. A morte vai chegar e eu vou morrer. E o papai vai morrer. Quando? Não sabemos, né? E eu falei, vocês querem saber que vai ser o dia mais triste? Isso, tive ainda falei isso se seguir a ordem, né? Se papai e mamãe morrerem depois, vai ser o dia mais triste da vida de vocês. Mas vocês vão prosseguir. Vocês vão ter força, porque precisa, né, continuar. E Nossa, saibam, impressionante. né? E saibam que aquele que acredita em Deus e que acredita em céu, vocês vão chorar, mas também vai ser uma alegria, né? Se acreditamos de verdade no céu. E a conversa foi assim. Eu sei que depois a mais nova Vitória falou: vamos tomar um sorvete na padaria? Sabe aquela coisa que você sentiu aquele alívio? Eu falei: vamos ver. E fomos os três para tomar esse sorvete. E ela disse: mamãe, a partir de hoje eu não vou mais dormir de cabeça coberta. Porque eu nem sabia que Olha, ela estava se Se escondendo do quê, escondendo. né? O tadinha. meu primo depois, ele é psicólogo do bombeiro, ele disse, se mais gente falasse assim da morte, eu atenderia menos pessoas. E uma coisa importante que eu falei, fiquem com essa frase de São Francisco de Assis, né? Que é mais ou menos assim: quando a irmã morte chegar, que ela nos encontre fazendo a vontade de Deus. Isso, Isso. Olha só, né? vamos Não, Então, repetir isso aí. excelente. Vale até repetir. Quando? é, Como é que é? não é, em uma das traduções, né, que é aquela bonita oração dele, eu acho que é aquele canto que ele faz à natureza, irmão sol, Cântico irmã das lua. Aham, Criaturas. Exato. Eu encontrei uma tradução que eu me apeguei a ela, justamente porque fala da vontade, que é quando a irmã morte chegar, que ela nos encontre fazendo a vontade de Deus. E aí ele segue dizendo que então a segunda morte não nos fará mal, né? A morte então eterna, né? eterna. É. Então é com isso que eu falo, me arrepia, assim, Não, muito porque lindo. é isso, e aí tudo se tornou mais leve, né? Eliane, a gente reconhece uma palavra, alguma coisa para saber se vem de Deus pela paz que ela gera, né? Você vê a reação da Vitória, tirou o medo Sim, dela e tal, né? uma Então, é um alegria. momento de Deus mesmo que Sim, vocês viveram. sim. E alguém ficou doente?
Alguém passou por alguma enfermidade lá? Ai, ficou assim, não deu nem tempo de piscar, na verdade, né? Porque daí a gente se prepara quando tem determinada doença. Você se Sim. prepara, você espera. Meu sogro ficou 70 dias. Então tinha aquela possibilidade, então, da morte, né? E aí quando a irmã morte chega sem avisar, aí realmente, né? é, que aí a gente que vem à tona tudo aquilo que falou. Porque falar é uma coisa, né? E aí depois viver é outra e que por graça a gente sustenta aquilo que falou, só por graça, né? E então aí a Bia, né, A Beatriz, adoeceu. que seria a sua segunda filha, Isso. adoeceu. Na verdade, Mas ela fez 15 anos, né? Havia feito 15 anos em fevereiro de 2023, uma graça. Enfim, fizemos uma viagem que foi um grande presente. Deus, ele, com certeza, né, que tudo vê, nos permitiu esse momento maravilhoso com a Bia. E aí, em junho, ela, na verdade, assim, era sintoma de gripe, né? Então, nada, nenhum alarde, nenhuma emergência, nada. Que fizemos até o teste do Covid, né? Por via das dúvidas de laboratório, resultado negativo. Mas aí ela estava sentindo fraqueza naquele dia, e o sintominha de gripe era uma coriza, uma tossinha, tudo 31 de maio, né? Inclusive, a imagem de Nossa Senhora de Fátima estava na associação, né? Vinda de Portugal, mas eu não fui, fiquei em casa, por graça, sim. E a médica que havia atendido a Bia falou: enquanto sai o resultado do Covid, se sim ou não, fica com ela em casa, né? E aí, geralmente eu diria, né, você tem trabalho e tinha bastante trabalho naquele sim, dia e a imagem ia chegar, mas graças a Deus eu disse sim, vou ficar com ela. E fiquei com ela em casa, com a Vi. Fiz bolo naquele dia, né, fiz pudim, aquele cuidado de mãe, aquele né? cuidado. E tinha uma amiga que estava aniversariando, eu ia fazer um pudim para ela. Fiz a polenta com carne moída que a Bia gostava, enfim. Mas aí à noite, um pouquinho mais à noite, já ela, para encurtar, ela vomitou uma vez. Mas aí o estômago que não estava muito bem, né? A gente sempre, geralmente quando tem gripe, fica aí uma segunda vez. E aí uma terceira vez. E aí a gente falou, ó, então é melhor ir pro hospital para tomar um soro para não desidratar, né? E Porque foi essa a desidrata intenção. super rápido. Super rápido. E essa foi a intenção. E até a Bia muito atenta, mamãe, vai levar a Vi na perseverança, e não sei o que, fui, fiz o que eu tinha que fazer. Aí ela começou o vômito. Terceira vez, fomos pro hospital, só eu e ela. Porque meu marido tinha feito uma cirurgia, estava com uma tipóia, e a Vi estava em casa, já era mais tarde. Como é pertinho, eu fui com a Vi, com a Bia. E aí, chegando, fui, né, na minha tranquilidade, eu falo, né, falando do céu, das estrelas, porque, assim, não tinha nada que caracterizasse emergência, né? Foi só com o baldinho, caso eu vomitasse de novo. Mas assim que nós chegamos em frente ao hospital, aí ela passou mal, né, dizendo que as vistas escureceram, e aí eu chamei a enfermeira. Assim, o hospital estava, por incrível que pareça, isso é 2023, vazio naquele dia. Vazio. E aí, então, Nossa. foi tudo muito rápido, o Já foi atendimento, atendida na super hora. rápido, mas aí passou mal uma segunda vez lá, assim, uma espécie de convulsão, mas se recuperava rápido, ficou consciente o tempo todo. Mas para encurtar, assim, a história um pouco assim, do momento que nós chegamos no hospital até o momento, né, que eu falo, Deus determinou que a Bia, então, voltaria para ele, foram, assim, em média 4 horas do momento que a gente chegou. Porque Nossa. quando chegamos, eles foram medir pressão, aí a pressão estava bem baixa, foram tirar sangue, não encontravam veia, então tudo isso já eram sinais, né, assim, e não encontravam a veia, e mas não foi aquela correria. Ainda foi para a enfermaria ali, foram fazer os primeiros procedimentos, mas aí nessa hora foi que não acharam. O tantinho de sangue que conseguiram tirar, já foram para fazer o exame de sangue. E quando voltaram, falaram muito rápido até. Falaram: olha, ela vai ficar internada,
ela vai ficar na UTI, porque assim, glicemia alta, mas na verdade já era uma sepse, né? Eu acho assim, meio que uma infecção assim, de uma forma geral. Porém, eu falei da onde? Porque nada caracterizava em momento nenhum aquilo, né? Então, eu falei, tudo bem, né? Enfim, passou ainda, fez um exame, acho que um raio-x, né? Foi tudo rápido, eu acompanhando todos os momentos. E engraçado, porque engraçado, maneira de dizer, né? Como a Bia sempre teve, foi muito ponderada. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Eu falo isso porque, para mostrar uma força ali, ela sentia muita sede, porque eu acho que, né? é, e aí ela pediu água, e aí eu falei, bom, é melhor que a enfermeira, né? Melhor que você pegue água para ela, porque você vai saber quanto. Aí a Bia virou para mim e disse, não, eu vou saber quanto. Olha, Assim, numa força, numa autoridade naquela palavra, eu vou saber quanto. E de fato, eu peguei a água, a enfermeira falou, um pouquinho. E ela, morrendo de sede, tomou aquele um pouquinho. pouquinho, obedeceu É. a. E aí, quando a gente foi para a UTI, foi da entrada, o médico da UTI, ou melhor, do pronto-socorro, disse que eu não poderia ficar com a Bia na UTI. E eu até perguntei por quê, ela era uma criança, né? Aham. Mas aí eu falei pra Bia, Bia, a mamãe não vai poder entrar, mas eu tô aqui. Tudo bem, tudo bem. Então, assim, aí eu já vi, eu gosto de falar isso, por quê? Porque a Bia, ela sempre foi muito forte, né? Mas eu vejo ali já algo sobrenatural mesmo, no sentido de aquela fortaleza necessária para ela, para aquele momento, e para mim também. Porque eu falo que se é uma criança, Se ela né, uma começasse a jovenzinha chorar, chorar em você já desespero, ia eu ficar, ia também, também ficar né? desesperada. Não foi o caso. Tudo bem. Mas aí veio o médico da UTI dizendo: você pode sim. Então foi um susto, você pode sim. Entramos e ela estava sendo admitida ainda na UTI, né, para colocar tudo que precisava. Mas a médica ainda fazendo algumas perguntas para mim, e eu do lado da Bia. A médica perguntou o peso. Eu falei o peso ainda errado, 2 quilos de diferença. E quando a médica perguntou para mim, ela ainda respondeu. Ou seja, consciente até o Entendi. último minuto, né? Mas ao lado dela, eu estava ali quando ela teve, eu acredito que foi aquele momento que ela teve essa parada cardiorrespiratória, nesse momento. Então estávamos eu, a médica, as enfermeiras, né? E aí, quando eu vi, eu já me afastei, e aí eles foram para fazer, enfim, os Os procedimentos. Eu saí do, procedimentos. do quarto, e nisso eu falo, né? Eu contei no outro testemunho que depois, pensando em tudo isso, eu vejo é, o anjo. Porque uma mãe que vê Você uma foi filha poupada. naquele estado, ao contrário de se afastar, ela vai querer fazer de tudo para ajudar, mesmo sem poder, porque não entende nada, né? Isso. Mas eu me afastei e fui para fora da sala, sem que ninguém falasse nada. Então eu penso, os anjos estavam me levando e para fora, ali no corredor. Aí eu ajoelhei e ali eu fiz as minhas orações, né? Como eu falo, com toda a força do coração de mãe, com a medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe, e fiz todas as minhas orações possíveis. E ali via toda uma movimentação, né? De quem vai. E como eu já tinha ficado com o seu Estevam, então eu já conhecia um pouquinho. Então eu imaginei, não tá bem, né? Claro que as coisas não Alguma estão coisa tá. boas. E rezei, 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 e pedi a Deus. Mas aí, depois, olha, foi. A enfermeira falava: você quer sentar? Não, vou ficar de joelhos e ajoelhada. Pedi a Deus que duas coisas, né? Se ele quisesse, bastaria que ele dissesse: menina, levanta, e Sim. ela ia levantar. E a outra coisa que me veio no coração tão forte é: mas, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que, sobretudo, se faça a sua vontade, né? E depois que tudo passa, que eu faço um retrocesso, eu vejo que nesse momento tudo mudou. Dessa palavra, que se faça a sua vontade, né? E Que é aí, muito difícil, né, Eliane? Imagina você estar ali e você fala assim, que seja feita a sua vontade, mas que também não deixe de fazer a minha, né? Deve ser um misto, né, de emoção, porque é um momento
que você está ali sem saber o que vai acontecer, né? Sim. E quando você entrega para ele, né? Faça a sua vontade, é realmente uma entrega a Deus, né? Eu falo que é divino, né? Aí o que tem de divino em nós, que nós temos, Sim, realmente é o que vem à tona. E depois eu falo que o milagre do sim a Deus. A gente não tem ideia, eu não tinha ideia do que um sim dado a Deus é capaz de fazer. É realmente como ele pega o nosso sim, né? Assim como eu tanto aprendi aqui, depois, se der, eu falo um pouquinho, mas do sim de Nossa Senhora, do fiat dela, que nesse livro diz que o anjo veio para o anúncio, mas ele aguardou, né? E ele disse: para que a vitória se complete, sim. pronuncie o seu fiat, o seu faça-se, o seu sim. Então, eu imagino que não foi meu. Tinha uma certa disposição humana, mas eu imagino que foi algo para além da conta. Então, era mesmo assim, divino, né? E aí eu levantei e comecei a pensar em coisas práticas, como ela saiu para tomar soro, né? Aí eu falei, Ah, preciso ligar pro Binho. Tava rezando o terço, aquela hora eu falei, Binho, tá muita correria, enfim. E aí a providência, né, que se faz, eu falei, eu pensei, eu, fa- eu preciso de um sacerdote. Só que eram 4 horas da manhã, eu acho, essa hora, né? ah, Para mim tudo pareceu tão rápido, mas eu preciso de um sacerdote para fazer uma oração, né? Para mesmo à distância, eu sempre falo isso, né? Que para Deus não tem tempo nem não espaço. tem. Então, da onde o sacerdote estiver, onde ele estiver, e se fizer essa oração da unção dos enfermos, né? Já pensando que algo pudesse acontecer também, ou a cura, mas eu pensava que pudesse acontecer algo pior, né, e que precisaria desse perdão, dessa unção. E aí liguei para 3 sacerdotes, mas aquela hora, graças a Deus, eles estavam descansando. Descansando. Mas aí, segurando o celular, chegou a mensagem de um, exatamente aquela hora. E aí eu imediatamente falei com ele, e ele imediatamente respondeu, fez a oração ali mesmo, né? É, e perdoando os pecados, né? Enfim, dando a unção. E 15 minutos depois foi o horário do óbito da Bia, né? Então, assim, eu vejo que a graça, né? O sacerdote, que tantas vezes eu também tive a oportunidade, sobretudo na pandemia, quando não se conseguia sacerdotes para se fazer as exéquias, né? Deus deu a graça também, deu ser um instrumento para conseguir sacerdotes para aqueles. Na nossa hora também não nos faltou, Que a hora que a gente bênção. mais precisava. E assim foi. Yani, é, a gente não tem, como você até mencionou, né? Quando você teve aquela conversa com os filhos, você mencionou uma ordem natural, né? A gente espera que os mais velhos faleçam. Então a gente tem, por exemplo, uma esposa que perde o marido, ela tem um Sim. nome, né? Ela é viúva ou viúvo. Uma criança que perde os pais, ela é órfã, né? Agora, uma mãe que perde um filho não tem nome para explicar isso, não existe, né? Você Como é que achou, né? vocês viveram isso? O Rubens, o Rubinho, o João, a Vitória, como é que vocês viveram? Onde vocês encontraram força para encarar essa situação aí? É. Lembra o sacramento do matrimônio? Que eu Aham. tinha falado lá no início, que a gente já naquele momento confiava, além do batismo nosso, enfim. Eu falo que, assim, tudo aquilo que a gente viveu ao longo de todos os anos foi um depósito de fé, um depósito, foi crédito, eu imagino, não nosso, mas Deus Sim, assim Você permitiu. entendi. E nessa hora, sabe quando você precisa de tudo que está depositado ali? Aí veio tudo junto. E aí dispensou isso para mim, para o Rubinho, para o João, porque você imagina como é dar notícia para um irmão que há poucas horas estava conversando com ela pelo WhatsApp da série que eles estavam assistindo. Ele lá e ela aqui, porque ele já tinha ido viajar. já tinha. Porque assim, e aí ele se manteve mais próximo depois que ele foi. Falava com elas todos os dias. Ele era muito presente e tinha acabado de se falar. Como é que você dá a É como você falou, notícia? né? Para o seu Estevão, vocês estiveram lá 70 dias e tal. Exato. Mas aí a Bia você vai, leva no hospital porque ela está com uma gripe É. e não volta. E aí, e como é que você dá essa notícia para o João? Mas assim, eu vejo essa fortaleza mesmo, né? Porque quando a gente deu a notícia para ele, evidente. Bom, vocês imaginam eu sozinha para dar a notícia para o Rubinho.
Começa Nossa. por aí. Porque quando a médica saiu da UTI para me dar a notícia, eu falo que o divino a gente já vê aí. Porque ela veio na minha direção para dar a pior de todas as notícias para uma mãe, né? E, e eu abracei a médica, né? Eu conto isso porque eu abracei a médica, ela disse, chorando, ela chorava, 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 porque foi 1h15 tentando reanimar a Bia. Eu acho que ela não se dava por vencida, a médica, né? Ela queria, mas já era 1h15 tentando. E aí ela me disse, nós tentamos de tudo, né? E a minha palavra para ela foi, eu sei, eu vi, eu estava aqui. E abracei a médica, que eu falo, o relatório do hospital, ela coloca lá no final. E a mãe entendeu. Por quê? Naquele momento, eu acho que ela pensou, ela não está entendendo o que eu estou falando para ela, né? Porque se Aham, você olhar de fora, de aham. fato. Sim. Mas, então, Você já para o tinha João, entregado, né? Acho que o milagre do sim, né? essa Eu entrega acho falo. que foi tão forte para você naquela hora da oração, que a hora que veio a notícia, concretizou aquilo que você tinha feito. Eu te É. entrego, quer dizer, o Senhor me deu e eu te devolvo, Eu né? acredito. E é assim que a gente vem de lá para cá, com a Vitória, que era unha e carne com a irmã, né? Então, um dia eu achei uma carta da Bia para vir, que elas eram muito. E aí eu li aquela carta, eu chorei. E eu falei, gente, como que a Vitória tá dando conta de viver sem a Bia? Pois é. Imediatamente me veio uma voz, da mesma forma que você tá dando conta de viver sem sua filha, né? Ou seja, com essa graça. E o Rubinho, que perdeu o pai, né, que perdeu a filha. É, é fácil, né? Tem sofrimento? Tem. Mas o que eu já vinha, né, exercitando com a divina vontade, que é aquela missão que o Padre Eduardo me deu de conhecer e espalhar de acordo, né, com o que Jesus disse, a serva de Deus, que ainda é serva de Deus, Luísa Picarreta, é justamente isso, né? Do cumprimento da vontade de Deus, mas também o céu que se faz aqui. E o que é o céu? Aí o Bento XVI diz, né? Onde a vontade de Deus se cumpre, aí é o céu. Então depois eu disse para o Padre Eduardo, Padre, é justamente isso, é no sofrimento a alegria, no sofrimento a entrega, no sofrimento, ou seja, nós sofremos. Mas como diz Nossa Senhora aqui, a gente sofre de um modo, ela diz, eu quero ensinar a sofrer de um modo divino. E não de um modo humano, que é o Humano. quê? É o desespero, é o paralisar, E a gente vê, né, Eliane, quem não tem a fé, né, ah, entra em desespero, porque não tem esperança, né? sim. Você E é uma Então, dor tão você dá intensa, um né? sentido para esse sofrimento, você né? dá um Sim, sentido para esse sofrimento, Quem tem um exatamente. como, é, entende qualquer porquê, né? É, é isso eu mesmo. falo que é um abraçar a cruz, né? Por amor a Jesus, por crer Desculpa, nele, quem tem um né? porquê, entende Qual- qualquer como, né? O É, contrário. é. É esse. Então, assim, a gente sofre, mas aí a gente aprende também, a duras penas, claro, o que fazer com o sofrimento. Porque Jesus disse que o sofrimento ele é um tesouro, né? Não, a gente não quer, mas enquanto temos nesta terra e teremos o sofrimento, isso é Todos certo, teremos. todos teremos um dia ou outro, de uma forma ou outra, é abraçar esse sofrimento e fazer ele ser valioso, né? No sentido de entregar a Jesus, a Nossa Senhora, unir as nossas dores às dores deles. E é redentor nesse sentido de que o que eles fazem, né, com essa entrega, a gente não sabe, né? Eu acho que pela salvação das almas, conversão dos pecadores, não pelos nossos méritos, né, que a gente Uhum. não, mas por graça mesmo. E então é isso. E de lá para cá, desde então, meses depois, apareceu uma primeira mãe que veio nos procurar porque havia perdido a filha única de 13 anos. Outros meses depois apareceu outra mãe, que havia perdido a filha única de 16. Outros meses depois apareceu outra e outra e outra, e vem aparecendo E essas você tem mães, sido um canal de graça para ajudar essas mães a se sustentarem nesse momento, né? né? Eu acho que é multiplicar essa graça, né? Que a gente recebe, né? Eu falei outro dia que também li no catecismo assim.
ninguém vive para si e ninguém morre para si, né? Eu falo que a morte da Bia, ela é dolorosa demais, mas ela tem os seus frutos também, nesse caso, né? Deus tem feito isso para outros também, né? Então, o quanto possível, a gente tem tentado ajudar a outros pais e mães, né? A, Passar. a entenderem a irmã morte, né? Porque aí a gente diz, não é que a morte chega, ela chega, mas quem está acima da morte e determina o momento? Deus, que é Senhor da vida e é Senhor da morte. Ele também diz o momento em que ela deve chegar, né? Então, E até tem eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho, né? Eu falei que até é em defesa de Deus, né? Porque no livro de Sabedoria, no capítulo 2 diz assim, que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, assim, Deus quer que você morre. Uma amiga minha foi no velório do pai, e ela ali, o pai foi assassinado, então aquela dor também do velório, a pessoa fala, ai, Deus quis assim. Ela na hora ficou com ódio de Deus, ela tinha 15 anos, ela ficou com ódio de Deus, né? Como é que Deus pode querer que meu pai Como é, seja meu, assassinado? tipo assim, parece que Deus tá lá, tá vendo? Que outro dia espectador, né? você pegou a maçã do outro lá, agora eu vou mandar assassinar seu pai, né? E por inveja do demônio, a morte entrou no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho isso, porque você conta no seu testemunho também. É isso, né? Assim, que Deus não inventou a morte. Embora Ele permita, embora a gente vai encontrar Ele, e eu falo que eu peço a Deus assim, essa graça do desapego de tudo isso aqui, porque um dia nós vamos embora, né? Então, assim, a gente está Nós desapegado vamos para mesmo. casa, Nós né? vamos para casa, nós vamos voltar para casa. O que você pode falar em defesa de Deus? Vamos defender Deus aqui em relação à morte. Deixa eu colocar mais uma coisa, que nós já estamos caminhando para o final. Que conselho você dá para os pais também, então, em defesa de Deus? E que conselho você dá para os pais ou para quem está nos assistindo que esteja passando por um momento de sofrimento? Bom, então que procure esse mesmo Deus que a gente vai defender agora, tentar defender, mas assim, se a vida foi vivida até esse momento, né, sem Deus, porque eu dizia isso para os filhos e digo, qual é o maior pecado nosso, a maior falta? Uma vez elas me perguntaram, mamãe, o que que a gente deve confessar? A indiferença a Deus, né? Essa indiferença. E às vezes não é só isso, a gente tem um relacionamento com Ele a nosso modo, que nem sempre é o certo, né? Então, conhecer a Deus, ela conheceu no momento onde esse Deus foi carrasco, porque matou o pai. Sim, sim. Então, quanto antes a gente puder buscar a Deus, tem pedir a graça de conhecê-lo, porque ele vai se revelando Ele se à medida que manifesta. a gente se abre, a gente quanto mais próximo, mais conhece, mais a gente vai vendo que ele é, eu sou, né? Ele é, e que a qualquer momento, que não é o que a gente deseja, mas se porventura acontecer em qualquer momento, não só essa situação, ele sempre está lá, ele não é espectador das nossas Sim. dores, né? Ele está ativo com a gente. E enquanto ao pecado, né? Bom, quem sou eu para falar, mas assim, para que foi feito o ser humano? Tem uma frase que diz: o ser humano foi feito para estar em unidade com Deus. Foi para isso que Deus nos criou. E nós, separados de Deus, aí vira uma desordem, né? Sim. E isso aconteceu lá no passado, né? A Bia falava, quando eu chegar no céu, ela sempre falava essa frase, eu vou dar eu vou dar um pontapé no bumbum, vou dizer, de Adão. Ela falava, não sei como foi, porque eu creio que ela tá lá. Mas eu dizia, Bia, às vezes se estivéssemos no lugar dele, faríamos o mesmo. Eu ia falar, Né? quando eu chegar no céu, a Bia vai dar um Não pontapé é? no meu bumbum. Então, e a gente está longe. E o que foi que ele disse, né? Então, porque nos afastamos? Fomos nós que nos retiramos da presença dele, da vontade do amor dele. Então, tudo para nós é penoso. Então, uma vez que isso aconteceu, a morte entrou. Ela chegou e Deus havia dito: se fizeres assim, vai conhecer, Sim. né? Não como uma ameaça. Vingança, uma Não, ameaça. mas por quê? Deus amoroso que É a é, consequência.
né, nós tínhamos a nossa liberdade e escolhemos. E não adianta falar que foram eles, porque provavelmente E até hoje nós escolhemos, né? E nós muitas vezes herdamos, escolhemos né? errado, né? Então é. Nós herdamos isso, então temos. E aí, uma vez que a morte chegou, não foi Deus quem instituiu, eu digo, né? Mas é pela morte que nós veremos a Deus. Sim. Se a gente ficar aqui para sempre, né? É. Então, eu queria, assim, terminar lendo uma frase da minha filha, da Bia. Ela escreveu, quando a madrinha perdeu o esposo, ela escreveu um texto lindíssimo, que depois a gente ficou sabendo que ela consolava muita gente na surdina, ninguém sabia Olha que das coisas que ela belezinha. fazia. E Com tão ela, pouca idade, né? Com então, 15 aqui ela anos. tinha 13, e ela escreveu para a madrinha assim: quando o propósito que Deus deu para o ser humano se cumpre, ele tem que voltar para o lar, para a casa dele e ter a vida eterna. Deus planejou tudo certinho. Se fosse diferente, seria imperfeito. Nossa Beatriz Senhora. Donaire. Sensacional. Então, 13 assim, anos. valeu a pena ser mãe dessa criatura? Nossa, Valeu. nem me fale. Agora, para terminar, assim, algo que me choca também. A minha sogra naquele dia, né? Que tem mais coisas e detalhes para contar. A Bia morreu no dia 1º de junho. O santo do meu coração, que é Santo Aníbal Maria de França, que foi o primeiro, inclusive, a divulgar essas horas da paixão. Enfim, é uma história. E o Pio X, que também foi o Papa que diz: vai e publique os livros. Pois a Bia morreu no dia de Santo Aníbal e foi sepultada no dia do Pio X. Nossa, Sinais que assim. coisa. Que carinho de Então, Deus. que carinho de Deus, porque ele sabia, ó, através disso você sabe, né, que eu acolhi. E aí acabei perdendo o que eu ia falar agora, mas E para você dizer, tem testemunhado, a né? minha sogra que me perguntou assim, ela falou, eu tô com dó de vocês, né? E eu entendi, né? E eu chorando, eu entendi. Mas eu falei, dona Celina, e isso me chocou. Quando eu respondi para eu falei, dona Celina, eu entendo a senhora, mas se Deus me perguntasse, você quer a sua filha de volta? E isso era o dia do sepultamento. Eu ia dizer não. E quando eu disse aquilo que eu me ouvi, porque eu falei, se eu dissesse sim, eu tô querendo dizer o quê? Que a minha vontade é melhor que a dele, que o meu plano é melhor que o Nossa, dele, que demais. que o que eu tenho a oferecer para ela nessa terra é melhor do que ele tem. E eu não acredito nisso. Então, não. Nossa. Meu E Deus. chorei, e é com isso que eu venho no meu coração, assim, e que Deus vem me sustentando. E eu digo que é esse o milagre que a gente vem vivendo, por milagre e por graça mesmo. É o sim à vontade de Deus que permite que a gente siga adiante, né? Com tudo isso. Essa filiação Sensacional. divina, né? É a filiação divina. Aqui todos somos Que nós chamados. somos chamados, mas alguns querem ser filho de Deus e outros querem viver como criatura. Ah, eu fui criada, Deus. Tem gente que fala assim, Deus me botou aqui e foi embora, né? Porque a pessoa não quer a Deus, ela não quer. E E pior Deus dá o ainda, tem gente que livre-arbítrio. acha que a gente é fruto do caos, né? De repente o É, caos por deu o alguma Big coisa. Bang e aí todo mundo apareceu Aí e aí apareceu. tudo do jeito que dá assim, nessa perfeita ordem que tem. E, e é incrível você falar isso, né? E se você, eu vou falar eu vou ser ousada. Se você pudesse perguntar, Bia, você quer voltar? Ela ia falar, de jeito nenhum. Sim. Porque tais coisas, tais são os bens que Deus tem preparado para nós, coisas que os olhos jamais viram e que o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Exato. Então, eu amo a Deus, você ama a Deus, você ama a Deus. Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas. E a Bia amava a Deus. E a Bia foi o encontro. Assim, a Bia, na sua pureza, né, de menina. Essa frase dela aí para madrinha, né? Já dá a intimidade que ela tinha com Não, Deus. foi E você me demais. perguntou, só uma coisinha, você me perguntou o que eu diria para os pais é isso. Para as mães, assim, quanto mais a gente conhece a nossa igreja católica, apostólica, romana, mais consolados nós somos. E não se trata de conhecer verdadeiramente e saber que todas essas coisas nos consolam. Inclusive, saber da comunhão dos santos. Isso é um outro assunto que depois vale a pena vocês falarem, porque Boa. a comunhão dos santos é que consola o nosso coração, porque sabe que a morte houve essa separação visível,
mas na comunhão dos santos nós permanecemos. A morte não desliga, né? Sim, Ela não sim. desliga. Isso E ela mesmo. intercede por nós, e nós aqui continuamos com ela no Não, e coração, fica a né? Bom, dica para a Eliane, gente fazer um programa é, desse, né? sensacional. Muito obrigado pelo Obrigada papo. a E aonde as vocês. pessoas te encontram? Se quiserem conversar com você, se quiserem pedir algum conselho, alguém que esteja passando por um sofrimento, como é que é? Ah, Você tem sim, Instagram? tem o Instagram, tá como Eliane Donaire. E, bom, eu trabalho na associação, né, do Senhor Senhor Jesus, Jesus. lá com o Padre Eduardo. E se precisarem, né, tomara que não, mas para qualquer uma outra coisa, né, assim, a gente vive pro outro, né, A também, gente a vive gente pro vive pro outro. outro. Então, só procurar. Nossa, muito Tá bom. obrigada, assim, pelo testemunho de serenidade sua, né? Às vezes a gente reclama por tão pouco, É, né? Por tanto, ai, porque tá calor, porque tá frio, porque isso. E de repente você passar uma situação dessa e ter a serenidade que só Deus pode dar. E a gente fala para as pessoas não acreditam. Então venham experimentar. A gente fala para, né, para quem está em casa, vem experimentar essa serenidade que só Deus pode dar, né? E que isso. delícia, né? Né? E ele merece ser Ele amado. merece. Quem Sim, quer, isso. merece, né? Isso Amém. mesmo. Obrigado, Cir. Obrigada, Muito amor. bom. Valeu a Obrigada a pena. O você. seu GPS está errado, não leva nessa. Quero ver a volta para Finalmente, casa. ainda bem que trouxe para cá. Que Um bom. abraço para o Rubens, para o Obrigada. João, para a Vitória e Obrigada. que a Bia esteja olhando por nós aqui Amém. também, na Intercedendo. comunhão dos santos, Sem intercedendo por dúvida. nós. E Amém. você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela sua companhia. Coloca aqui nos comentários o que que você acha, como que você tem lidado com o sofrimento. Como eu comecei esse papo aqui falando que às vezes os planos nossos saem errados, diferente daquilo que a gente pensou, né? Coloca aqui embaixo se você está entendendo esse plano errado ou diferente. Se você está confiando nesse Deus que tudo vê e sabe, mesmo de uma situação muito terrível, tirar coisas boas. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado ao Daniel Farias, que faz a edição dos nossos vídeos, a Luana, que está aqui atrás das câmeras. Muito obrigado e reze por nós. Nós nos vemos em breve. Até mais. Até mais. Obrigada.